Boa tarde, senhores acadêmicos, família do professor Orlando Marques Vieira, senhores convidados. Vamos iniciar a nossa sessão da saudade em homenagem ao acadêmico Orlando Marques Vieira. As sessões da saudade são momentos importantes da nossa academia, porque um acadêmico, como nós falamos, nunca morre, é imortal. Nós sempre lembramos todos os acadêmicos que ficaram longe de nós em reuniões, em apresentações, em posses, sempre o acadêmico é lembrado. Mas a sessão da saudade é um momento especial onde os amigos mais próximos farão depoimentos, lembranças e também iremos escutar a palavra de familiares. Então, vamos dar início convidando o acadêmico, o professor Henrique Murat, que por muitos anos trabalhou com o professor Orlando Marques Vieira, para fazer a sua homenagem. Podemos, né? Os caro acadêmico Antônio Egídio Nardi, vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, membros da mesa, professor Pedro Novelino, foi um ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, senhores acadêmicos, convidados, família do professor Orlando Marques Vieira. Para mim é uma honra prestar essa homenagem póstuma ao acadêmico Orlando Marques Vieira, que nasceu em 29 de novembro de 1932 e faleceu em 29 de dezembro de 2023. Orlando, ele era um tijucano convicto, sendo um dos raríssimos torcedores do América Futebol Clube, e foi um aluno do prestigiado Instituto Lafayette. Fez sua graduação em Medicina na Faculdade Nacional de Medicina, que hoje é o UFRJ, tendo se formado em 1956. Na UFRJ, ele fez uma carreira brilhante, desde sua residência médica até chegar aos píncaros como professor titular de cirurgia geral e chefe do serviço e depois professor como professor titular de cirurgia geral e depois professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi chefe do serviço de cirurgia geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e chefe do departamento de cirurgia. Duas outras instituições se beneficiaram do esforço construtivo do Orlando: o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a Academia Nacional de Medicina. Foi um excelente presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões no biênio 1992-1994 e um dos secretários mais atuantes da Academia Nacional de Medicina. Foi excelente filho, marido, pai, avô e bisavô, tendo enorme orgulho de suas filhas, que também eram professoras universitárias. Tinha muitos amigos, entre os quais me incluo com grande satisfação. O Orlando, como ninguém, sabia cultivar as amizades. Ele foi, acima de tudo, um professor, tendo contribuído para a formação de um grande número de médicos e professores de cirurgia. Ele foi meu preceptor de internato e da residência médica em cirurgia geral. E a minha carteira médica, ela foi bastante é, incentivada pelos conselhos do Orlando, tendo ele participado em quase tudo que aconteceu na minha vida profissional, assim como meu primeiro trabalho científico, minha primeira apresentação em congresso, minha primeira cirurgia sozinho, minha banca de doutorado, minha banca para o concurso de professor titular de cirurgia da cardiotorácica da Universidade do Rio de Janeiro. Foi ele quem me entusiasmou para que ingressasse na Academia Nacional de Medicina. Ele me recebeu sempre com discursos memoráveis quando galguei os cargos de professor titular de cirurgia cardiotorácica em 1996
quando tomei posse como membro titular da Academia Nacional de Medicina, em 2003, e quando me tornei professor emérito da UFRJ, em 2016. Algumas coisas do Orlando ficaram bastante marcadas. E, por exemplo, quando ele me recebeu como interno na Santa Casa da Misericórdia, em 1966, a insegurança acabou, porque o Orlando deu toda a guarida que nós precisávamos naquela época. Quando, como juiz de futebol, ele me deu um cartão amarelo, porque eu tinha dado uma botinada num dos meus colegas residentes, isso também marcou parte da minha vida. E assim foi tudo. Os discursos que ele fez para as minhas diversas posses, ele descobriu qualidades que eu nunca sabia que tinha tido. Era sempre um homem que via o lado bom das coisas. Ele foi, acima de tudo, um homem de bem e um homem muito bom. Deixou um legado gigantesco. Eu considero que eu sou o seu discípulo e eu sou parte desse legado. Eu diria para a família, para todos nós, descanse em paz, meu querido Orlando. Obrigado. Quero convidar o acadêmico Henrique Murat para sentar à mesa conosco. Quero também cumprimentar o presidente Pietro Novellino, que está aqui conosco, e o acadêmico Carlos Alberto Basílio. Mas eu vou seguir aqui a ordem, e o próximo acadêmico a falar é o acadêmico Samir Aslan, que está online. Samir, a palavra é sua. Excelentíssimo acadêmico, professor Antônio Egídio Nardi, digníssimo vice-presidente da Academia Nacional de Medicina e coordenador desta sessão. Demais membros da diretoria, caro sempre presidente, acadêmico professor Pietro Novellino, acadêmicos Henrique Murat e Carlos Alberto Basílio de Oliveira, familiares do professor Orlando Marques Vieira, senhoras e senhores, agradeço à nossa presidente Eliette Busquelat e aos acadêmicos professores Murat e Basílio pela indicação para participar desta reunião, Sessão da Saudade, dedicada ao professor Orlando Marques Vieira, por quem eu tinha grande respeito e admiração, por tudo que representou como médico, professor, educador, amigo e pelo longo tempo que juntos trabalhamos pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Com saudades, estamos aqui hoje para lembrar da sua trajetória e preservar a sua memória. A vida do acadêmico professor Orlando Marques Vieira foi inteiramente dedicada à sua família, à medicina e às atividades associativas. Com uma carreira brilhante, destacou-se em 3 grandes desafios, como já foi dito pelo professor Henrique Murat: a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Academia Nacional de Medicina e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Na universidade, como já foi mostrado, assim como nas demais áreas, viveu uma rica história. Foi graduado médico em 1956 e fez um caminho marcado por grandes conquistas. Doutor em medicina, professor livre-docente, professor titular em clínica cirúrgica, chefe do serviço de cirurgia do Hospital Clementino Fraga Filho, chefe do departamento de cirurgia da universidade, sendo coroado com o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Academia de Medicina, ingressou como membro titular da cadeira 75 da secção de cirurgia em julho de 1995, ocupando os cargos de tesoureiro de 97 a 99, secretário-geral de 99 a 2001, 1999 a 2001 e de 2003 a 2005 e vice-presidente no período de 2007 a 2009. Foram 28 anos de um intenso convívio com os seus pares. Foi uma unanimidade. A sua terceira paixão foi o Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
fundado em 30 de julho de 1929, exatamente 100 anos em um mês após a fundação da Academia Nacional de Medicina. Esta data foi escolhida como o Dia do Cirurgião Geral no Brasil, em homenagem ao nascimento da entidade. O professor Orlando Marques Vieira ingressou no Colégio Brasileiro de Cirurgiões em 1962. Viveu intensamente por 61 anos, vinculado ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, hoje a maior entidade de cirurgiões gerais da América Latina. Ocupou vários cargos no Diretório Nacional. Diretor de Biblioteca e Museu, diretor de Patrimônio e Sede, primeiro vice-presidente e presidente do exercício anterior. Desde a sua fundação até os dias atuais, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões teve 40 presidentes, sendo que 5 governaram por mais de um período. O professor Orlando Marques Vieira foi presidente no triênio 1992, 1993 e 1994. Sua atuação revolucionou o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. A entidade nasceu como uma sociedade de cirurgiões do Rio de Janeiro, sendo que o primeiro capítulo regional foi o de São Paulo, fundado apenas alguns anos depois. A partir de então, o colégio se desenvolveu em função do eixo Rio-São Paulo, tornando-se uma sociedade de cariocas e paulistas, sendo que os presidentes e os congressos alternavam-se exclusivamente entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A gestão do professor Orlando ficou marcada por mudanças radicais e que abriram as portas do colégio para todo o Brasil. Assim ocorreram descentralização da entidade, mudança do estatuto, abertura de novos capítulos, redução do período de gestão do diretório de 3 para 2 anos, reformulação da vice-presidência regional, mudança da frequência do Congresso Nacional de 3 para 2 anos, congressos fora do eixo Rio-São Paulo. Depois do professor Orlando, tivemos congresso no Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Brasília e Florianópolis. Presidentes eleitos fora do eixo Rio-São Paulo. Depois do professor Orlando, tivemos presidentes de Pernambuco, do Ceará e do Paraná. Eu tive a enorme responsabilidade de suceder o professor Orlando na presidência do colégio. Mas, por outro lado, o enorme privilégio de contar com sua participação como ex-presidente do nosso diretório. Mais do que um membro da diretoria, foi um grande conselheiro e orientador. Eu fui o último presidente a exercer um mandato de 3 anos, 1995, 1996 e 1997. O professor Orlando recebeu vários prêmios do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, sendo o mais importante o Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões 2004, honraria concedida pela entidade anualmente a um cirurgião brasileiro de destaque por suas contribuições para o ensino e desenvolvimento da cirurgia. Em 2022, eu tive a honra de proferir a primeira conferência magna criada para a conferência anual do aniversário do colégio e que recebeu definitivamente o nome de Conferência Professor Orlando Marques Vieira. Todos os ex-presidentes são membros vitalícios do Conselho Consultivo Superior do colégio e o professor Orlando era o nosso decano. Representava o nosso vínculo com o passado, com a história da entidade que ele tanto viveu e conhecia tão bem. Ficamos órfãos. Ressalto ainda que tive a honra de contar com a sua participação na banca examinadora do meu concurso para professor titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 1992, cargo que ocupei até 2004,
quando prestei concurso na Universidade de São Paulo e para lá me transferi. O acadêmico, professor Orlando Marques Vieira, deixa as recordações de um homem muito querido, professor e médico excepcional, de espírito agregador, desprovido de vaidades, grande amigo e sempre disposto a ajudar. Ensinou muito a todos que tiveram o privilégio de com ele conviver. Saudades. Estará sempre em nossos corações, querido professor. Fátima, Marcela, Fernanda e demais familiares, recebam nosso carinho com a certeza da saudosa e eterna lembrança do querido professor Orlando Marques Vieira. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Samir Haslan. E agora passaremos ao acadêmico Carlos Alberto Basílio. Excelentíssimo vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Antônio Nardes. Membros dessa mesa, Murá, Henrique Murá, Pietro Novelino, acadêmico Pietro Novelino, senhores acadêmicos, família de Orlando Marques Vieira, Dona Fátima, as filhas Fernanda e Marcela, os netos Danilo, Guilherme, Eduardo, Fernando, Marcos, e o bisneto Joaquim, e ainda o sobrinho Rogério aqui presente. Esta homenagem dignifica o médico, o professor e o acadêmico Orlando Marques Vieira, talhado pela boa prática. Num ponto, há unanimidade em todas as instituições médicas que frequentou, criou forte ligação de pertencimento. Pontuou e permaneceu para sempre. Cursou o secundário no Colégio Lafayette, na década de 40. Fez o curso médico na Universidade do Brasil, passando a atuar depois no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste momento, ligou-se à escola do professor Alfredo Monteiro pelas mãos de Mariano de Andrade, que representa a frondosa escola cirúrgica do Brasil até nossos dias, pela intensidade e alcance de suas diretrizes. Foi, de início, residente na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que frequentou como estagiário residente o Hospital Servidores do Estado na Enfermaria de Mulheres do professor Mariano de Andrade. Trabalhou no Hospital da Cruz Vermelha Brasileira com Leuriz Maia Dalalana e Raimundo de Brito. Deu aula prática de técnica operatória na UERJ, no prédio da Fonseca Teles. Desenvolveu atividade assistencial no Hospital Municipal Paulino Werneck, na Ilha do Governador. Foi plantonista aos sábados. Exerceu notória vida acadêmica no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde realizou concursos e alcançou a posição de professor titular. Quando da realização de sua tese de gastrite alcalina de refluxo, pediria que passasse o primeiro slide, está aí a tese dele. Teve a colaboração de vários médicos que depois tornaram-se membros da Academia Nacional de Medicina, dentre os quais Graciomar Machado, com a participação endoscópica, Vanderlei de Souza, com a microscopia eletrônica, e Delta Madureira Filho, com os estudos histoquímicos.
Pode-se destacar que, quando do estudo por microscopia eletrônica, Vanderlei de Souza chegou a discutir a identificação de bactérias que, posteriormente, foram descritas como o Helicobacter pylori. Como presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, realizou notória implantação de abertura estratégica para o território nacional, criando as mesmas oportunidades quanto a congressos para todos os capítulos. Foi verdadeira emancipação levada por espírito democrático. Na Academia Nacional de Medicina, participou em várias diretorias, sendo por 2 ocasiões secretário-geral do saudoso presidente Aloysio de Salles Fonseca. Pregava em suas pontuações acadêmicas a possível oportunidade de expansão da nossa academia, visando trazer candidatos de outros estados fora do eixo Rio-São Paulo. Foi aluno, estagiário, residente, docente, professor titular e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu berço, sua obra. Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgião, uma das glórias imemoráveis de sua vida. Criou conexões nacionais e internacionais. Deixou espaço. Fez seu sucessor. Afagou todos os cirurgiões brasileiros. Membro titular da Academia Nacional de Medicina em 1995, sob a presidência de Sérgio Agnaga, tornando-se o acadêmico 581, saudado pelo cirurgião acadêmico José Hilário. Sucedeu a José Cois, sendo patrono da cadeira professor David Santos. Atingiu o estrelato acadêmico junto de uma pleiade de ilustres membros da medicina nacional. Quando Orlando Marques Vieira esteve internado no Hospital São Lucas, durante o último mês, lá o visitei várias vezes. Na última, que eu senti transformações dramáticas de vida dele, voltando para casa, escrevi uns trechos. Pequeno trecho que eu vou ler aqui. Nesse momento de grande sentimento pela amizade a Orlando Marques Vieira. 29/11/1932, 29/12/2023. Com Orlando, a tristeza nunca fez sucesso. Só alegrias, novidades, vinho, risos e palmas. Nada de discussão, trevas ou escuridão. A brisa da amizade seca os olhos úmidos nos momentos de angústia. Guardava no coração o afeto dos homens. Soube sempre viver com todos. Amou a família e os amigos. Foi um homem pacífico e pacificador. No final, chega de lamentos e de lágrimas. Não houve drama, portou-se forte. A água fresca lava o rosto do homem cansado. A boca ficou seca e amarga. Sentiu enjoo e tonteira. O futuro ficou curto. Mas valeu tudo a pena. Foi feliz com a vida. Orlando Marques Vieira. A noite chegou. É hora de partir. É hora de partir, amigo. Deixou saudades. Muito obrigado. Tem ainda... Vou passar aqui, ó, esse
essa foto com ele, presente aí no Congresso de História, Medicina do Rio de Janeiro, terminando essa imagem copiada, copiada uma foto, nós dois juntos. Tem um grande sentimento para isso. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Carlos Alberto Basílio. Agora vou abrir a palavra aos acadêmicos e já está inscrito aqui ao meu lado o presidente Pietro Novellino. Por favor. Bom, alô? Excelentíssimo senhor presidente Antônio Egídio Nardo, em exercício, e que representou sempre brilhantemente qualquer cargo que ocupou e ocupa. Senhores acadêmicos, que nos honram com sua presença. Senhores familiares do meu querido e fraterno amigo Orlando Marques Vieira, cuja saudade, como se diz, é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Sua contribuição para a medicina já foi ressaltado brilhantemente pelos acadêmicos Henrique Murat, Samir Haslan e acadêmico Basílio. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que tive o prazer de ter Orlando Marques Vieira como secretário na minha primeira presidência. E merece um fato que deve ser registrado. Naquela época, o terreno ao lado do edifício, não digo antigo, mas mais antigo da academia, era ocupado por um estacionamento e que, evidentemente, tentou-se, de qualquer forma, que o terreno fosse incorporado à nossa academia. Sem qualquer vaidade, não é do meu feitio, foram inúmeras as visitas que eu, na presidência, na época, juntamente com Orlando Marques Vieira, fizemos às autoridades municipais, estaduais e federais, para que o terreno fosse doado à nossa academia. Isso também ocorreu e realmente eu não poderia deixar. A última visita foi no estado do Rio de Janeiro, né? E Orlando Marques Vieira sempre ao meu lado, em qualquer situação. Eu gostaria de dizer que, sem qualquer vaidade pessoal, não é do meu feitio, o terreno foi incorporado à academia. E daí nós fizemos até, senhores acadêmicos, uma comemoração com o nosso padre Aníbal e lançamos a pedra fundamental dessa casa, e que depois transformou-se nos edifícios que os senhores todos conhecem. Sucedeu-me o acadêmico Medina, o acadêmico José Hilário, e, posteriormente, nós tivemos a oportunidade e uma honra de inaugurar os nossos prédios novos. Então, meu querido presidente, já foram ressaltadas todas as qualidades de Orlando Marques Vieira como cirurgião. E eu queria dizer que no serviço da Santa Casa,
do professor e ex-acadêmico Mariano de Andrade, né? Orlando Márcio Vieira dedicava-se com afinco à cirurgia experimental. E daí saíram vários trabalhos que, evidentemente, honra e dignifica a cirurgia no nosso país. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade que me deu nesse momento e repito o que falei no início. A saudade, senhores familiares, queria fazer conceder a todos, né, o privilégio de terem Orlando Marques Vieira em todos os graus de parentesco que ele tinha, né? Desde seu pai, que tinha um restaurante na Cinelândia, onde eu frequentei várias vezes, até, posteriormente, todas as realizações. De maneira, senhor presidente, sem me alongar, eu repito, muita saudade de Orlando, muita saudade, pois saudade, eu repito, Carvazia, é o único paraíso do qual nós não podemos ser reunidos. Muito obrigado, né, do qual nós não podemos, né, é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Muito obrigado, caríssimos acadêmicos, senhores visitantes que estão aqui, né, familiares de Orlando Marques Vieira. E muito obrigado, presidente, sempre dirigindo essa casa com competência e dedicação. Muito obrigado. Eu quero, antes de passar a palavra ao próximo acadêmico, também informar aos acadêmicos que estão online e familiares que eu estou vendo aqui online, como a filha Marcela, depois, se quiserem, é só levantar a mão que vamos passar a palavra a vocês que estão online também, acadêmicos e familiares. Acadêmico Maurício Magalhães. Boa tarde, presidente em exercício, Antônio Egídio Nardi, presidente Pietro Novelino, acadêmicos Antônio Murat, Henrique Murat e Basílio. Eu cheguei um pouco depois do início, mas eu vim ouvindo no carro o depoimento do Henrique Murat. E eu quero dizer que eu me identifico completamente com as suas palavras. Eu tive também o privilégio de ter tido o professor Orlando como meu preceptor de internato, como meu professor na graduação, como meu preceptor de internato, depois na residência em cirurgia geral com ele lá. E o professor Orlando sempre foi um exemplo de dedicação à universidade. Eu tive a oportunidade eu me impressionava, ele era o único que ia lá diariamente, inclusive no dia de folga dele, que ele ia ao Paulino Werneck, ele antes passava lá no hospital para ver se estava tudo bem. E no sábado, incluindo, sábado de manhã, nós íamos passar a visita, quer dizer, para nós internos era uma obrigatoriedade, porque ele ia, nós não tínhamos jeito de não ir. Então, foi um exemplo de dedicação pela universidade, e comigo ele foi extremamente gentil, sempre. E eu nunca me esqueço que eu o convidei para ir ao meu casamento, lá se vão 42 anos, e ele foi. Num sábado à noite, o professor Orlando foi lá no meu casamento. Isso é uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Interno ali, eu era interno, eu já estava no R1, começando a residência, e ele foi lá me prestigiar. Então, foi uma amizade, uma admiração e uma inspiração. O professor Orlando sempre foi uma inspiração, e eu não poderia deixar de, nesse momento, manifestar essa profunda admiração que eu tive por ele e gratidão por tudo que ele me ensinou. E ele era de uma dedicação, ele não permitia. Olha, eu vou contar uma história rápida. Naquele jogo Brasil e Itália, que o Brasil perdeu da Itália de 3-2, o Brasil jogava acho que 1h da tarde, e ele marcou uma cirurgia de estômago, uma gastrectomia.
Falei, professor, vai ter o jogo de tarde, mas ele, não, o paciente em primeiro lugar, e assistimos. Eu me lembro que eu saí do fundão, nós ficávamos fechando lá, né? Naquela época, a cirurgia aberta, fechando, eu saí do fundão, já estava 1-0 o jogo. Eu ia pela Avenida Brasil, revoltadíssimo, né? De perder no jogo, mas o espírito dele de dever com o paciente sempre foi em primeiro lugar. Então, eu queria manifestar essa minha profunda admiração e gratidão a ele, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos de vocês, da família, e parabenizar vocês a honra que sempre foi esse convite, professor Orlando. Presidente Nardi, quando o senhor achar conveniente, nós fizemos uns highlights de um vídeo do nosso No Memória final, Virtual. vamos passar no então, final. No final, vamos passar são alguns minutos, 1 ou 2 minutos, que é um depoimento, professor Orlando, eu acho que vai enriquecer ainda No mais final, a cerimônia. vamos passar. Muito obrigado. Acadêmico Rui Haddad. Senhor presidente, senhores membros da mesa, acadêmicos, familiares do professor Orlando, convidados. Eu não poderia, de forma alguma, deixar de falar hoje. É uma sessão da saudade e, realmente, eu sinto muita saudade do professor Orlando. Eu endosso todos os elogios e as caracterizações que foram feitas do professor Orlando pelos oradores. Eu gostaria apenas de contar um fato cômico que aconteceu comigo quando aluno da faculdade, do 5º ano da faculdade. Eu fui fazer a prova oral de clínica cirúrgica com o professor Orlando. E aí ele me fez uma pergunta, eu respondi uma coisa assim meio absurda, realmente. Ele falou assim, onde é que você leu isso? Eu falei, eu li isso no Davis. E o Davis era o livro de cirurgia que a gente usava na época, com referência, né? Aí ele olhou para trás para um residente que tinha lá, falou, fulano, me traz o Davis aqui. Aí trouxeram o Davis, ele me deu, falou assim, me acha isso que você falou, eu acho que você está enganado. E certamente, não podia imaginar que ele soubesse o Davis inteiro. Ele sabia, eu realmente estava enganado. Então, aí ele virou para mim e falou assim, olha, você acertou todas as outras questões, então vamos relevar essa aí, passou. Então, tá ótimo, muito obrigado. Então, eu não podia deixar de contar isso, que é uma história engraçada, né, que aconteceu, dizer que realmente ele está deixando e vai deixar muitas saudades. Obrigado. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico Cláudio Daniel Ribeiro. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, poucos, temos 2 candidatos à Academia Nacional de Medicina, e então eu dedico a eles essas palavras, porque justamente é um momento de muita emoção que a gente vive na academia, reviver, homenagear e se lembrar dos nossos confrades. Eu me lembro da minha visita ao professor Orlando Marques Vieira há 15 anos, na verdade há mais de 15 anos, porque eu entrei nessa casa em agosto de 2010, há 15 anos. Então, eu estava em campanha nos primeiros meses do ano e fui visitá-lo por recomendação de um grupo de queridos confrades hoje que me apoiavam e me recomendaram visitar o professor Orlando. O professor Orlando me recebeu com enorme fidalguia, com delicadeza, com cortesia, com gentileza, e conversamos bastante. Eu acho que ele me serviu uma água, um café, não me lembro. E lá pelas tantas, eu não sei por que razão, a gente chegou a um assunto que justificou que ele abrisse um armário
onde tinham 300 taças de cristal, vidro, para vinho, para água, para tudo. E me disse, olha quanta coisa, aqui, isso aqui são bacará, esses aqui são não sei de onde. E eu, muito impressionado com aquilo, né? Aí eu imaginei que a próxima etapa iria me servir uma taça de vinho e fiquei já nervoso de imaginar o que eu faço. Eu tomo uma vinho na casa de um acadêmico, melhor dizer que não, e se ele quiser que eu tome, eu olhando para aquilo, mas ele não ofereceu nada. E mostrou aquele enorme armário com aquelas prateleiras cheias de taças. E depois eu entendi, na verdade, que aquela mensagem era uma mensagem de um pouco de solidão. Ele tinha perdido a esposa e, de certa forma, o que ele estava me dizendo é que ele tinha ali um enorme repertório e arsenal de ferramentas para celebrar a vida que ele não estava fazendo, possivelmente. E eu fiquei, assim, pensativo nessa história. E por inúmeras vezes nos encontramos aqui na academia, no salão de festas, e a gente fazia referência àquele armário lotado de taças e prometíamos um ou outro que tomaríamos alguma taça de alguma coisa com alguma daquelas taças, ou lá ou em algum outro lugar, o que acabou não acontecendo. Mas, além desse relato um pouquinho folclórico, um pouquinho anedótico, eu gosto de pensar que essa casa cultua a imortalidade através da lembrança dos nossos companheiros, os nossos confrades. E eu acho que esse é um aspecto, talvez, o mais importante, né, da imortalidade acadêmica, né? Ela repousa na lembrança, na memória dos que já foram, né? E eu contei não mais tarde do que ontem, numa reunião na Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, uma sessão muito bonita que 2 colegas cardiologistas organizaram, com 3 colegas acadêmicos da Academia do Estado do Rio de Janeiro e um da Academia Nacional, nosso querido Eduardo Saad. E eu falei para eles o quanto que, para eles não, no final, para os acadêmicos, e dizendo o quanto que é importante que a gente honre a tradição de seguir o protocolo, por exemplo, do discurso de posse, que deve obrigatoriamente evocar todos os que nos antecederam na cadeira, porque é nisso que repousa a imortalidade acadêmica, não é? E eu tenho estado pensando sobre isso, porque vi recentemente um post, um filmezinho, e contei isso também, de alguém dizendo que um filme bonito, musicado, com paisagens bonitas e tal, e dizendo assim, você imagina o que vai acontecer daqui a 50 anos? Seja o que for que esteja acontecendo, ninguém lembra de você mais, ninguém se lembrará de você, né? Eu também tinha lido alguma outra coisa dizendo assim, fale dos seus avós para os seus filhos, porque senão eles não vão ter a lembrança dos bisavós, nem isso eles já não vão ter. E me lembrei de uma frase que eu aprendi aqui, quer dizer, por causa daqui, que me foi dita pela Silvia Roires, que era neta do nosso querido Adolfo Roires, uma vez que eu postei pouco depois da morte do meu pai numa rede social, pouco depois, não foi tão pouco assim, mas depois eu postei alguma coisa que lembrava ele e tal, e ela me escreveu embaixo assim, Cláudio, todo mundo morre 2 vezes. A primeira quando morremos e a segunda quando a última pessoa que se lembra de nós morre. Então, eu pensei que isso é um dado importante, porque são os 2 pilares que eu acho que caracterizam, de fato, uma academia, né? E um dos hábitos bonitos que a gente tem, uma tradição bonita e necessária, é a visitação acadêmica, que permite que o acadêmico que entre conheça a todos e todos o conheçam, né? E a outra é essa tradição da gente saudar, homenagear e honrar os nossos confrades que já se foram. Então, eu acho que isso é um momento adicional, além da citação dos antecessores em cada cadeira, essa sessão da saudade que a gente faz há bastante tempo e que se dedica ao nosso pensamento, a alguém que já se foi. E eu tenho certeza
acredite no que for que a gente acreditar, eu tenho a impressão que, de alguma forma, o Orlando Marques Vieira sabe, ouve, sente o que está se passando aqui. E eu acho que é um momento onde a gente dedica a ele o nosso respeito, a nossa estima, a nossa gratidão, a nossa admiração e o nosso amor. Muito obrigado. Eu também quero cumprimentar a família aqui, a dona Fátima, os netos presentes, o sobrinho, os familiares que estão online, como a filha Marcela, que eu vejo aqui, e o amigo Miguel. Uma das surpresas no meu convívio com o acadêmico Orlando Marques Vieira foi saber que nós temos um amigo em comum. E eu me preocupei em avisar o Miguel, claro que a família também deve ter avisado, mas assim que eu soube da sessão da saudade, eu avisei ao Miguel e o Miguel está aqui presente. Que bom, Miguel, tenho certeza que o professor Orlando ficou muito feliz com a sua presença aqui. Eu tive a honra de conhecer e conviver com o professor Orlando Marques Vieira, tanto na Faculdade de Medicina como meu professor, como aqui na Academia Nacional. E a figura dele sempre foi muito marcante para mim em relação ao rigor científico, à dedicação incondicional à medicina, ao ensino e uma generosidade humana muito grande que eu aprendi ao longo do tempo aqui com ele, convivendo alguns anos. Hoje nós estamos homenageando ele tanto pela carreira dele, mas como pela pessoa dele. E as características que foram faladas aqui pelos que me antecederam, a questão dele ser um tijucano de alma, apaixonado pelo América, os copos de cristal que o acadêmico Cláudio falou e todos que visitaram viram, ele me serviu, Cláudio. Eu tive a honra de tomar um vinho do Porto com o professor Orlando, num copo de cristal lá da coleção dele. Mas o professor Orlando, sempre um cirurgião brilhante, uma pessoa dedicada, um líder, verdadeiro líder, construiu uma trajetória de excelência em todos os lugares que ele passou, assim como aqui na academia, onde ele ocupou vários cargos administrativos aqui, como foi citado, sendo secretário-geral. A ausência do acadêmico Orlando Marques Vieira deixa um vazio, sem sombra de dúvidas, e que nós preenchemos esse vazio homenageando tudo que ele deixou em cada um de nós, a semente que ele plantou em cada um de nós, esse legado luminoso dele, é um exemplo de sabedoria, de grandeza humana, e que eu conheci de perto. E fica essa gratidão pela amizade, pelo aprendizado que ele nos deixou, ficam marcas sempre indeléveis em nós de um verdadeiro mestre da medicina e da vida. Professor Orlando, eu também acredito que ele está acompanhando essa sessão e meu agradecimento por tudo que ele me ensinou em relação à medicina e à vida. Agora vou passar a palavra aos familiares, quem quiser usar a palavra também, se alguém online quiser falar, por favor. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente o presidente, os excelentíssimos acadêmicos presentes, amigos, colegas, especialmente os familiares aqui também que estão acompanhando à distância. E eu gostaria de começar falando que eu ouvi todos os discursos aqui com muita atenção e foi bem emocionante, ouvir todas as histórias, todas as interações, histórias que eu não conhecia, como a do jogo da Itália, a do livro de cirurgia, que ele pediu para o acadêmico apontar, e a taça, o armário de taças. Hoje, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu também me deparei com esse armário de taças e fiquei olhando lá. Então, é muito bom ouvir essas histórias vindas de todos vocês. E já que estamos numa sessão de saudade, esse é um sentimento que é um pouco contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que a saudade dói pela ausência, ela também nos alegra pelas memórias que nós temos dessas pessoas queridas. Significa que nós vivemos bons momentos, que nós tivemos o prazer de
vivenciar momentos felizes, momentos bons com essas pessoas. E estar aqui hoje, vendo todos esses depoimentos, todos esses momentos que marcaram a cada um de nós, é uma honra, é um privilégio enorme. Ter a oportunidade aqui também de falar em nome dos familiares, em nome dos familiares, acerca dessa saudade que a gente sente do meu avô. E dentre as inúmeras coisas que me marcaram, desde a minha infância até os dias de hoje, isso para mim sempre foi muito claro, era o amor que ele tinha pela medicina. A dedicação dele, a maneira como ele levava o trabalho muito a sério, como ele estava lá sempre disposto e contava histórias incríveis, e a gente sempre lá muito encantado olhando. E quando eu vinha para o Rio de Janeiro, eu ficava admirado com a quantidade de livros, e livros de medicina, e medalhas, e discursos que ele tinha para dar. Isso foi uma coisa que me marcou muito e é uma coisa que eu levo para a vida, essa dedicação que ele tinha, esse amor pela profissão. Sem dúvida, uma fonte de inspiração para todo mundo que teve o privilégio aí de estar com ele. E, embora eu tenha poucas memórias da época que ele tomou posse na academia, por causa da minha idade, eu sempre acompanhei mais ou menos de perto a academia, porque era uma coisa que ele falava muito. Era uma coisa muito presente no que ele falava, ele sempre ia para eventos, discursava. E hoje, vendo esse evento aqui hoje, as falas de vocês, eu tenho certeza, eu falo sem sombra de dúvida, que essa interação com os colegas médicos, essa interação com a academia serviu de combustível para ele até o último dia de vida dele. Isso, digo sem sombra de dúvidas. E cada ligação que ele recebia, cada visita que ele recebia dos colegas, era sempre um pulo de alegria, e ele sempre atendia o celular com aquele alô dele bem característico, alô, muito feliz, e que também me lembra de uma segunda característica dele, que foi falada hoje aqui, que era o bom humor inabalável dele. Ele estava sempre feliz, como já disseram, a tristeza não tinha tempo lá com ele, era sempre uma ligação feliz, e apesar do pior dia que você possa ter tido, era uma ligação que te animava, que te empolgava, que te motivava aí a conversar. E ele queria saber de tudo. Como que foi a escola, a universidade, como que está o emprego, o estágio. Então ele sempre procurava se informar aí sobre o que estava acontecendo com as famílias, e sempre muito empolgado. Que também me lembra de um outro aspecto dele, que era que ele sempre vestia muito a camisa da família. Ele sempre ficava muito feliz com as conquistas, ele sempre vibrava, ele sempre, nas palavras dele, irradiava as conquistas dos netos para os outros. Então, essa é uma outra característica dele, muito marcante, que, olhando agora em retrospecto, como que a pessoa que conquistou tanto, construiu tanto, chegou onde chegou, sempre conseguia olhar para essas pequenas conquistas com uma felicidade. Então, uma nota boa, uma aprovação no emprego novo, num concurso, a primeira fase do concurso ele estava lá torcendo, segunda também, terceira também, ele estava lá sempre alegre, procurando saber como é que estava, e também sabia ser firme, dizia, não, Eduardo, vai dar certo, vai dar certo. E isso aí, e talvez porque ele via essas conquistas também como conquistas dele, porque de fato era. Meu avô sempre foi uma fonte de inspiração para todo mundo da família, e eu tenho e ter tido esse privilégio, ter tido essa oportunidade de conviver com essa pessoa tão alegre, tão motivadora, que estava aí sempre presente, torcendo por nós, ter tido essa oportunidade foi, sem dúvida, um grande privilégio. E já me estendendo para encerrar, hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza que meu avô, apesar de não estar mais presente, ele vive em cada um de nós de diversas maneiras. Tá? Obrigado. Mais alguém vai falar? Não. Bem, então vamos passar um filme rapidamente em homenagem ao professor Orlando, por favor. Eu nasci no Rio de Janeiro
filho de pais. Eu nasci no Rio de Janeiro, filho de pais cariocas, pai e minha mãe cariocas, mas meu pai teve uma curiosidade. Nasceu no Rio de Janeiro, mas era filho de portugueses, mas aos 2 anos mudou-se para Portugal e foi criado em Portugal, estudando num dos melhores colégios de Portugal. Mas aí morreu o pai. A família ficou um pouco desamparada e ele, como brasileiro, disse que quer ir para o Brasil. E veio aos 16 anos para o Brasil para fazer serviço militar, etc. E aqui conheceu minha mãe, casaram-se e realmente apareceu então uma família carioca, filho de pai e mãe carioca, como se diz carioca da gema, filho de pai e mãe carioca. Mas simples coincidência. Aí tive uma infância muito tranquila. Não posso dizer que tive sacrifícios, absolutamente nenhum. Família abonada, com qualidade de vida, estudando nos melhores colégios do Rio. Estudei no colégio do Jardim da Infância ao 3º ano científico. Fiz todo o curso. E gostaria, quando eu falo, de falar da minha turma do curso primário, porque deve ser recorde brasileiro. Já falei isso para você. A minha turma de primário deu 5 professores titulares, hoje ou catedráticos antigos, no Brasil, que é uma raridade. Realmente o professor Orlando está encantado entre nós. Agradeço a todos a presença e convido a todos, a família, para o chá acadêmico. Muito obrigado.